pecados aceitáveis. Então a gente vai dar uma lista, um monte de pecados que você pode cometer aqui na sua vida, e tá ok. Essa palavra, ela tá fora de moda, né? Esse negócio de pecado é coisa de gente moralista, chata, conversa furada. Cada um tem liberdade de fazer o que a gente pode fazer. Mentira, gente. O grande problema dessa palavra é porque ela tem cunho religioso. É por isso que às vezes ela é tão mal interpretada. E falar desse aspecto religioso implica em mencionar que Deus está entrando na história. E eu queria que você lembrasse disso. Naturalmente, o coração humano não é tão simpático à ideia de um Deus pessoal, justo e que tem autoridade sobre a vida da pessoa. Até assim, as pessoas não têm dificuldade de acomodar que existe um ser. Se falar que ele é pessoal, desde que as vontades dele não interfiram nas minhas, aí estava tudo bem. Não, tem um Deus, acredito. Pessoal, talvez seja legal. Mas essa conversa de que a vontade dele precisa sobrepor a minha, aí já é um problema. Porque a minha vontade tem que estar por cima de todas as vontades. Esse é o drama. Não imagine que esse é um drama da cultura apenas brasileira, ocidental, século XXI, pós-moderno. Esse é um problema nosso. E você pode pensar assim, esse não é um problema para mim, André, porque acredito em Deus, estou no plano de leitura. Não, você tem um grande problema. É possível que a nossa resistência a ler a Bíblia toda já esteja justamente relacionada a isso. Porque imagina, as Escrituras mencionam que é bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Esse texto conclui dizendo que essa pessoa será como a árvore frutífera que é plantada junto a rios, e vai dar um fruto na estação certa. E o texto termina dizendo assim, e tudo quanto fizer, prosperará. Imagina, que delícia, pensa, medita é básico, você fala assim, olha, se a gente fosse só vivesse pela lógica, pelo raciocínio, e eu falasse assim, a palavra de Deus é verdade, daí como bons discípulos de Jesus falaríamos, sim. Acredita na Bíblia, você falaria, sim. O que o Salmo 1 diz é verdade? Sim. Quem medita na lei do Senhor, o que vai acontecer? Prosperará. Por raciocínio e lógica, a gente falaria, pronto, já sei o que faria amanhã. Acordarei, meditarei na palavra do Senhor, participarei do plano de leitura, e ao me deitar, o que farei de novo? Meditarei na lei do Senhor, porque se é verdade e acredito nisso, seguirei. Mas não é uma questão de lógica e nem de raciocínio. Temos problemas com Deus. Temos problemas com Deus porque o pecado não é só uma questão de ato, é um veneno que circula na nossa, todo o nosso sistema sanguíneo aí tem esse veneno percorrendo as nossas emoções, o nosso corpo, os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas principais pautas de interesse elas são tremendamente influenciadas por essa desgraça chamada pecado. E uma antropologia bem feita, em outras palavras, um conhecimento do ser humano bem preciso e adequado, passa pelo que as Escrituras dizem sobre nós. E as Escrituras dizem que o pecado mata. O pecado nos leva para longe de Deus. E agora a parte ruim disso, não tem ninguém aqui no livro dele. Por isso que ainda que racionalmente a gente fale assim, nossa, é óbvio que ler a Bíblia é uma beleza. Na prática, a gente se distancia disso. E é um caos. Vou falar para você, fez esse plano de leitura? É luta, gente. É empenho.
É guerra travada. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. Semelhante à oração. Tudo isso para falar de pecado. Então, a gente está começando uma série que é baseada num livro de um youtuber bem famoso chamado Iago Martins. Ele é pastor também, pastor da Igreja Batista Manaim, lá no Ceará. Ceará? Assim sabe. Ceará. E ele tem contribuições fantásticas. Ele fala nesse livro sobre pecados que a gente aceita, que a gente já tem resistência. Sabe, quem aqui já ficou bravo no trânsito assim e acabou falando para o motorista querido que não passou na autoescola uma coisa que não deveria, ou pensou? Quem já fez isso, ergue a moça? Aqueles que dirigem, né? Quem aqui assim já... Sabe aquela pessoa chata pra chuchu do seu trabalho ou da sua família? Não, na família não tem, né? Só tem gente legal. Mas daí você chegou em casa assim e falou mal, assim, que se a orelha realmente ficasse vermelha, a orelha daquela pessoa em especial ia pegar fogo. Quem já fez isso? Eu poderia começar uma lista aqui de coisas que fazemos e que tá ok. E que tá ok. E eu vou entrar hoje com um assunto que a gente não vai poder falar do livro todo, porque o livro fala de, acho que 12 pecados, eu não lembro se é 12, se é 11, mas a gente só vai falar de 4. Então fica a sugestão, ele não está pagando comissão nem para mim, essa série nasceu da sugestão, o Vladimir tinha sugerido para mim, para a gente propor para a igreja, para a liderança, para a gente ler esse livro junto no ano que vem, ou esse ano, não sei quando, mas era para a gente ler e discutir na roda também. E eu topei com o livro e falei, uau, que legal. Eu fui conversar com os pastores que a gente formou uma série junto. E diante das conversas tão tensas que a gente teve no último mês, eu falei, acho que um pouco vale a pena a gente baixar a temperatura das pregações um pouquinho, né? Vamos fazer amizade de volta, né? Voltar a ser acolhido, dar um abraço. Então vamos falar de umas coisas um pouco mais amenas, mas não tão pouco importantes também. Então eu acho muito válido. E a gente vai falar de pecados, gente, que a gente acha normal. Porque se eu perguntasse aqui para os homens ou para as mulheres, quem está acessando continuamente pornografia e tendo acesso a um tipo de sexualidade que Deus detesta, socialmente a gente sabe que isso não pega bem. Teremos dificuldade de erguer a mão. Porque esse pecado, em especial da sexualidade, é onde a nossa moralidade, ela não acolhe muito bem em termos públicos. Mas esses outros que eu mencionei, todo mundo levantou a mão, e eu mesmo tive facilidade de levantar a mão, a nossa cultura cristã, em especial, diz que está tudo bem. Então hoje eu quero começar com um. E ao longo da série, eu vou repartir esse púlpito aqui com o Rodrigo, a gente vai pregar. E o Rodrigo gosta de uma expressão que ele usa assim, nem de longe, né? Você já ouviu o Rodrigo falar? Nem de longe ele fala isso. Nem de longe a gente está resolvido com esses pecados que a gente vai mencionar aqui. São coisas que a gente precisa vencer. E eu queria propor para você, para a gente vencer junto. Então eu quero abrir as Escrituras com você e ler João, o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 27. João 4, 27, diz assim: Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela, embora eles quisessem. Quanto à mulher, deixou seu canto e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me diz tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? O que está acontecendo aqui, gente? Jesus parou, eles estavam voltando para a região da Galileia, ele decidiu passar por Samaria, o que foi um escândalo para os discípulos de Jesus, porque tinha muita rivalidade cultural entre esses dois povos, judeus e samaritanos, e Jesus, para deixar a coisa mais escandalosa, obrigado, Clécio, ele foi e decidiu falar com uma mulher, o que também para a cultura da época era um grande problema. Ele foi quebrando barreiras culturais
porque ele tinha algo muito especial para fazer. É nesse contexto que a mulher sai, depois de ter um bate-papo com Jesus, sobre Aca, sobre Poço, sobre Jacó, sobre onde é o lugar de adorar, e Cristo revelou que ela tinha tido problemas relacionais terríveis, e ele mostrou para ela que ele tinha a verdadeira água que podia saciar a alma dela. Posto isso, os discípulos chegam, porque eles tinham ido à cidade, de Sicar buscar o alimento, e na hora que volta, Jesus está nesse bate-papo, eles não estranham um pouco, ficam ali receosos de perguntar, estranham as posturas dele, mas afinal de contas é o mestre, é Jesus, então não vamos contestar. E aí, é dentro desse contexto que está rolando esse diálogo. E aí, a conversa continua, né? Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Ela dizendo para o povo dela. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Ela chega e fala assim, gente, não tem como saber dessas coisas na minha vida, senão alguém enviado por Deus. E olha o que acontece. Então saíram da cidade e foram onde Jesus estava. O pessoal acreditou. Ótimo. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, come, tu trouxe comida, né? Mas ele lhes disse, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus, às vezes, dá umas conversas que eles ficam meio atordoados. O que você está falando, né? Trouxe comida, agora tem outra comida? Então os discípulos começaram dizendo assim, será que alguém trouxe algo para ele comer? A gente foi e buscou, alguém trouxe uma comida? O que aconteceu, né? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e junta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo, o que semeia e o que colhe. Eu vou parar aqui. Gente, esse texto, ele fala acerca de algo fundamental para Jesus, que é fazer a vontade do Pai. Jesus conhece a vontade do Pai e faz a vontade do Pai. É interessante que o alimento que sacia a alma, Jesus disse isso respondendo ao inimigo no momento de tentação. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui vem um insight importantíssimo para a sua vida. Senhor, como que eu me alimento da tua palavra e da tua verdade? Já sei, participando do plano de leitura. Não apenas. É uma parte do processo. Porque alimentar-se da palavra de Deus é fazer a vontade de Deus. Jesus mesmo reforçou isso em outro contexto, dizendo, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem que fundamenta a sua casa numa rocha. Aquele que ouve e não pratica é aquele que estabelece a sua casa na areia. Então, Jesus aqui vem confirmar para a gente que o alimento da palavra de Deus implica em você ouvir a exposição das Escrituras, deixar entrar nos ouvidos, deixar cair no coração e deixar alterar a sua vida. Porque enquanto não altera a sua vida, não alimenta a sua alma. Presta atenção nisso aqui. Jesus está falando sobre isso. Esse texto é sobre isso. Só que os discípulos ficaram meio assim, peraí, a gente traz comida e ele tem outra comida. Que conversa que é essa? E aí Jesus descortina algo que também fazia parte daquilo que alimentava a sua vida. O que ele fala? Ele fala assim, olha, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Daí imagina, ele sai da comida e usa um paralelo, uma analogia com a situação dos camponeses, e eles conheciam de pesca, de agricultura, era gente eram camponeses, eles entendem o que Jesus está falando, e ele fala assim, olha, a colheita não vai chegar daqui 4 meses, a colheita já chegou, vocês estão atrasados. E por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque a mulher acabou de sair, voltou para Samaria e contou quem ele era. Jesus é convidado para ficar em Samaria, fica 2 dias ali, e aquela multidão começa a dizer para a mulher assim, olha, já não é mais porque você contou que a gente está acreditando nesse homem, é pelo que a gente ouviu que está entendendo quem ele é. E uma multidão começou a crer em Cristo, e aí Cristo menciona, eu vim para fazer a vontade do Pai. Agora perceba uma coisa, gente, como que a vontade do Pai está relacionado com cumprir a missão de semear e colher. E semear e colher não no sentido literal da agricultura, mas no cumprir a missão. Eu queria fazer um parênteses aqui. Esse texto não fala diretamente sobre o que eu quero tratar da relação de pecado.
Mas ele dá um gancho para a gente, porque Jesus disse para os discípulos, olha, vocês estão achando que ainda não chegou a hora da colheita. E eu estou dizendo que a hora já chegou. E essa palavra vale para mim e para você. Quando é a hora de fazer missão? A hora já chegou. Esse é o ponto. Mas o ponto de destaque, assim como os discípulos estavam atrasados, e não vai ter um texto bíblico para dizer não atrasarás, um dos pecados da nossa cultura, gente, em especial a brasileira, é o pecado do atraso. É difícil falar isso aqui porque eu tenho uma relação de anos aqui com muita gente. E eu conheço a prática. E muitas pessoas me conhecem muito bem também. E sabem dos meus esquecimentos. Hoje eu comentava com alguém, acho que com o Samuel ontem. Você vai pregar? Ele falou para mim, eu falei, Samuel, amanhã eu vou pregar sobre atraso, você tem que vir. E ele falou, então você vai pregar para você também. Eu falei, como assim? Aí ele falou, não, você não atrasa, só esquece de ir para a reunião. Meu pecado é outro. Meu pecado é esquecer que tem reunião. Mas se eu lembro que tem reunião, eu chego no horário. A gente brincando. Gente, eu quero falar sobre atraso. E assim, por que é importante falar sobre isso aqui? Eu queria trazer uma realidade um pouco prática para você. Quem já teve aqui a experiência de ser agendado um exame laboratorial e o pessoal falar que você tem que chegar às 7h30, mas o horário que você vai ser chamado vai ser só 8h15. E daí você fica se perguntando por que eles mudaram de estar aqui às 7h30, se eles já estavam na programação deles que eles iam me chamar só às 8h15. Você sabe por quê? É porque a cultura do brasileiro é atrasada. E mesmo sendo às 8h15, pedindo para chegar às 8h30, eu tenho certeza, se a gente consultar os laboratórios, eles vão falar, mesmo assim, as pessoas chegam depois das 8h15 e dá uma bagunça. Gente, quem teve experiência de aeroporto aqui, eu racho de rir, porque sempre que eu vou para o aeroporto, tem lá o pessoal gritando, fulano, de tal, é a última chamada, é a última chamada, volta. E quando você vai assim, olha, já tinha passado muito tempo, e daí a pouco tem gente correndo e passando. E gente, a orientação de check-in é para chegar no mínimo 1 hora antes. O camarada conseguiu extrapolar todos os horários do embarque e está lá todo mundo querendo sair, esperando o... E assim, olha, tem essa. Eu não sei se você já teve experiência de ir na unidade de saúde e chegar lá e daí fica um tempão, daí você fica no horror, tentando descobrir, você vai lá e fala assim, moça, para a enfermeira, para a atendente, o que está acontecendo? Meu filho está aqui, eu estou esperando. Não, que o médico ainda não chegou. Se o médico ainda não chegou, não chegou. E dá a esperar um médico que tinha um horário estabelecido e não chegou. E isso acontece com o dentista, com o oculista, com uma série de coisas. E dói, né? A gente se sente mal. Quando é o outro fazendo para a gente. O detalhe é que a gente cumpre muito isso. E aí, o Iago, ele fala de no mínimo 4 tipos de atraso. Ele fala do atraso imprevisto e a gente tem que considerar. Fura o pneu, dá dor de barriga, deu acidente no trânsito. Tem muitos atrasos na nossa vida que estão relacionados a isso. Mas não tem só esse tipo de atraso. Tem um atraso desesperançoso. O atraso desesperançoso é curioso. É o atraso assim, olha, que hora que está o culto marcado? 7 horas. Não começa às 7 horas. É Brasil. Vai começar às 7h10. Então, para chegar às 7h10, 7h10 começa, porque eu não vou ficar esperando. Imagina, o vício do atraso na cultura já gera em muitas pessoas essa consciência, eu não vou chegar no horário, senão eu vou ficar lá esperando e não vão começar. Por isso a gente tem martelado e tentar começar aqui, chegar e começar no horário. E eu tenho poucos minutos para acabar, porque eu vou acabar 8 horas também. Tem um atraso, gente, desleixado. E esse é o pior dos atrasos. Que é assim, todo mundo chega atrasado, não vai dar nada mesmo. E a pessoa não considera todas as equações de que pode acontecer alguma coisa no trânsito, pode dar alguma coisa errada, pode aparecer imprevisto. Então ela se organiza para estabelecer. E isso é terrível. O Iago ainda fala do atraso calculado, que a pessoa, olha, vai acontecer isso, mas eu vou chegar, talvez não. E esse é um perigoso. Eu acho que você é um dos últimos a chegar. Mas todo mundo vai ficar esperando por mim.
Esse aí até revela um pouquinho de orgulho nesse atraso. Poxa, gente, aqui quando eu comecei a ouvir a argumentação do livro, eu concordei com o autor. Ele falou que o atraso, ele é um tipo de mentira. Porque eu falo assim, Vladimir, que hora a gente vai lá? Meio-dia, na frente do restaurante. Ok? Ok. Combinado? Combinado. Mas eu não vi. Eu menti, né? Eu falei que ia estar no horário, eu falei que ia estar com ele, ele me esperou. E eu não entreguei. E eu poderia mostrar um monte de texto para você que é errado mentir. As escrituras falam que é para ser sim, sim, não, não. E quando você fala que você vai fazer e você não faz, você está mentindo, porque boa parte das vezes quando a gente combina, ele já sabe, ele já está na mente. Não vou cumprir. É um tipo de deslealdade. E é um tipo também de roubo, gente. Eu achei interessante o Iago falar assim que o atraso é um roubo. É um roubo, sabe do quê? É um roubo do tempo do outro. Porque eu combinei com você que eu chegaria na sua casa às 7 horas. Deu 7, deu 7h05, deu 7h10. Se a gente considera que o tempo é um recurso, eu gastei 10 minutos do seu tempo se sentando ali me esperando, porque, em outras palavras, eu sou mais importante que você. O que o atraso também revela muito orgulho da minha parte. Porque se você realmente fosse muito importante para mim, eu pensaria 2 ou 3 vezes em falar assim, será que eu te deixaria esperando? Se é muito importante, eu não posso deixar esperando. E você sabe, quando você está para se encontrar com alguém que na sua esfera de relação é muito importante, não sei se você ousa deixar essa pessoa esperando tanto. Mas quando as pessoas não são tão importantes assim, né? Aí eu não ligo. O Vladimir, o Vinícius, o Vini, eles vão me entender, né? Sou mais importante que eles, né? É um outro problema. Mas não é só isso, gente. As escrituras falam assim. Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Iago Martins menciona no livro uma coisa que eu achei interessante. Ele fala assim, o atraso é uma péssima pregação para o mundo acerca do tipo de pessoa que a gente é. Porque como as pessoas podem glorificar a Deus com uma postura que gera nelas uma tremenda desconfiança? A desconfiança do quê? Que hora? Marcamos, Luana? 8 horas? Estou aqui 8 horas, mas o Luan não vai chegar. Ou o Luan está pensando, o André não vai chegar. Ele sempre faz isso. Ele não vai cumprir os combinados dele. Que tipo de relação, que tipo de mensagem eu deixo no coração de outras pessoas? É um problema. E aí, nesses 3 minutos, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Talvez tenha algumas pessoas aqui muito pontuais que estão vibrando agora com esse tipo de fala. Quem sabe agora a gente começa o culto no horário e o pregador termina no horário também. Gente, uma coisa muito legal, tem uma fala do Agostinho, que virou até uma canção do Projeto Solo, que diz assim, tarde vos amei. Todo mundo chegou diante de Deus atrasado. Era para você ter se convertido muito antes do que você se converteu. Você demorou para chegar a Deus e Deus acolheu o seu atraso. Então eu queria dizer para você o seguinte, pontualidade não salva ninguém. Pontualidade não nos justifica. Então, para todos os atrasados, nós temos perdão. Para todos os pontuais, tenha doçura de lembrar que você precisa estender perdão aos atrasados. Porque se a gente chegar para Jesus e perguntar, Senhor, quantas vezes perdoou o atraso do meu irmão? Só 7? Jesus vai dizer, não, você tem que perdoar o atraso do seu irmão 70 vezes 7. Posto isso, eu queria dizer para vocês, tem um Jesus que um dia disse assim, é chegada a hora. É chegada a hora. E quando ele diz é chegada a hora, ele falou assim, está consumado. O tempo chegou e ele fez exatamente tudo no tempo certo. Nós temos chance de ter mudanças razoáveis na nossa vida. Eu queria te convidar a pensar ao longo dessa semana. Se você é um desses, o tempo do outro não é importante, se arrepender. Se você precisa de mais sabedoria na organização da sua vida, peça ajuda para Deus. E se você tem muita dificuldade de tolerar os atrasados, peça socorro para o Senhor também, porque diante de Deus você é um atrasado. O único que chega sempre na hora certa, faz tudo no tempo certo, é aquele que morreu na cruz na hora certa para nos perdoar e nos transformar. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite.
Obrigado pela tua palavra. O Senhor diz que a gente ainda sempre vai dizer que é amanhã, que é depois. Em outras palavras, na tua missão a gente também está atrasado. Mas o Senhor chega no tempo certo. O teu tempo é perfeito. O Senhor chega na hora certa. Nós queremos te honrar em tudo. Em tudo, Senhor. E queremos que o Senhor santifique a nossa vida. Em especial, nessas áreas que a gente acha tão aceitável, a exemplo do atraso. Corrige-nos, transforma-nos, mas também ajuda todos aqueles que já têm facilidade de acertar o ponteiro, a não ser julgadores. Para louvor da tua glória e louvor do seu nome que oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. 8 horas. Acabou. Deus abençoe, gente. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
poder.